Bem-vindos a mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais. Neste vídeo nós vamos continuar estudando a utilização de sensores de 3 fios nos projetos desenvolvidos com o método da cadeia estacionária. Lembrando que essas aplicações também podem ser utilizadas em circuitos desenvolvidos por outros métodos. No vídeo anterior, foram substituídos 2 sensores mecânicos por sensores de 3 fios, um indutivo e um óptico, em um projeto que havia sido desenvolvido. Naquele vídeo, os sensores substituídos utilizavam apenas um contato NA, ou seja, um contato normalmente aberto. Neste vídeo, veremos como tratar essas situações quando o sensor necessita de mais do que um contato dentro do projeto. Então, vendo a utilização desses sensores no projeto, utilizaremos o mesmo projeto do vídeo anterior, onde o cilindro 1A avança, o 2A avança e, por fim, os dois retornam juntos. Então, originalmente tínhamos, no início do vídeo anterior, o projeto com sensores mecânicos, onde nós temos o 1S2 e o 2S2, que foram substituídos já por sensores de 3 fios no vídeo anterior, sendo que esses sensores utilizam apenas um contato NA cada um. Já os sensores que vão ser tratados nesse vídeo são o 1S1 e o 2S1. E a diferença é que tanto o 1S1 quanto o 2S1 utilizam 2 contatos cada. Um está aqui e o outro está aqui no início do circuito. Da mesma forma, o 2S2 tem um contato aqui no ramo de alimentação do K4 e outro aqui no ramo de alimentação da bobina do relé K1. Então, no vídeo anterior, substituímos o 1S2 por um sensor óptico. Na sequência, substituímos o 2S2 por um sensor indutivo. E agora, então, vamos partir do princípio que temos este projeto. Um projeto que utiliza 2 sensores mecânicos, onde cada um tem 2 contatos, e 2 sensores de 3 fios, onde cada um utiliza apenas um contato. O sensor 1S1 e o sensor 2S1 não podem ser substituídos simplesmente desta forma, porque os sensores de 3 fios, eles possuem apenas um contato NA. E aqui nós precisamos, tanto para o 1S1 quanto para o 2S2, de 2 contatos NA. Então, esses sensores que nós desejamos substituir, como poderemos proceder para isso? Retiramos eles do circuito e acrescentamos ao circuito os 2 novos sensores eletrônicos. Então, retiramos desta região e desta região o 1S1 e o 2S1. Instalamos em alguma parte do circuito, em algum local do circuito, pode ser aqui no começo dele, como está sendo feito, pode ser aqui entre a região dos relés e dos solenoides, pode ser após os solenoides, conforme desejar o projetista. Repare que nesta instalação desses 2 sensores, não há nenhum contato elétrico interrompendo a alimentação deles. Então, tanto este sensor indutivo 1S1 quanto este sensor indutivo 2S1 estão conectados com o seu fio marrom diretamente ao 24 volts e o seu fio azul diretamente ao 0 volts.
E aí temos o fio preto de cada um deles, que é a saída do contato aberto, disponível para uso. Então, na sequência, estes sensores acionarão a bobina de um relé, cada um deles. Então, neste caso aqui, nós já tínhamos utilizado até o relé K4 e agora o nosso sensor indutivo 1S1 está acionando o K5 e o 2S1, também indutivo, está acionando o K6. Então, o que é importante entender aqui neste momento? Sempre que o sensor 1S1 for acionado, ele energizará a bobina do K5 e os contatos do K5 inverterão. Ou seja, o aberto fechará e o fechado abrirá. Da mesma forma, o sensor 2S2, sempre que for acionado, energizará a bobina do K6 e os contatos do K6 inverterão a sua posição. De novo, o aberto fechará e o fechado abrirá. Então, agora, podemos entender que, se toda vez que o 1S1 é atuado, o K5 é acionado, então o K5 representa aqui o acionamento do 1S1. Se toda vez que o 2S1 é atuado, ele aciona o K6, então o K6 representa o acionamento que foi feito no 2S1. Partindo disso, em todo local que nós gostaríamos de instalar o 1S1, que é aberto, colocaremos um contato normalmente aberto do K5. Em todo local que nós desejarmos instalar o 2S1, que é aberto, colocaremos um contato normalmente aberto do K6. Então, desta forma, se os nossos relés K5 e K6 tiverem, por exemplo, 4 contatos auxiliares abertos, o nosso sensor poderá passar a atuar em 4 lugares diferentes no nosso circuito. Claro, se for necessário tudo isso. Então, aqui para completar o nosso circuito, nós colocaremos aqui onde inicialmente haviam 2 sensores mecânicos, 1S1 e 2S1, o K5 e o K6. Então lembre, acionou 1S1, energiza K5, que fecha aqui. Acionou 2S1, energiza K6, que fecha aqui. Então, esses contatos estão refletindo o acionamento que ocorre nos sensores correspondentes. Da mesma forma, aqui nós temos mais 2 contatos dos nossos relés. Aqui utilizamos, por questão de identificação, o contato 13 e 14. Aqui é o 33 e 34. Da mesma forma, sempre que o 1S1 for acionado, acaba fechando esse contato de K5. Sempre que o 2S1 é acionado, acaba fechando esse contato de K6. Então, desta forma, nós temos uma multiplicação dos contatos disponíveis no relé, que no caso era apenas disponíveis no sensor, melhor dizendo, que no caso era apenas um, e essa multiplicação ocorre por meio do relé. Por isso aqui o título Projeto com sensores 3 fios com relé. Então, de novo, o sensor aciona a bobina de um relé e o relé tem os seus contatos instalados nos locais onde deveriam estar o sensor. Se desejado, isto também poderia ter sido feito com o 1S2 e o 2S2. Porém, não faria sentido porque estes 2 sensores necessitam de apenas um contato, que eles já possuem. Então, fazendo agora uma simulação de funcionamento para observar como isto ocorre. Na prática,
Temos aqui o nosso circuito, os nossos sensores 1S1 e 2S1 já estão atuados. Por quê? Porque são sensores que detectam a posição de retorno ou de recuo dos cilindros 1A e 2A. Como os nossos sensores já estão atuados, as bobinas dos seus relés K5 e K6 já estão energizadas. Por consequência, os contatos normalmente abertos do K5 e do K6 já estão aqui então fechados, permitindo o início de funcionamento do circuito. Então, primeiramente, vamos observar os atuadores para verificar se o projeto funciona. Então, pressionando o botão, avança 1A, avança 2A e retornam os dois juntos. Agora, observando aqui, por exemplo, o acionamento dos contatos K5 e K6, eles estão fechados, abriu K5, abriu K6 e fecharam novamente. Da mesma forma, os outros contatos, abriu K5, abriu K6 e fecharam novamente. O abrir e fechar dos contatos K5 e K6 sempre estão ocorrendo junto ao acionamento dos sensores que instalamos aqui. Então, observe, né, os contatos aqui dos sensores abrindo e fechando durante o ciclo de funcionamento e, por consequência, energizando ou desenergizando a bobina dos nossos relés auxiliares K5 e K6. Então, este é o funcionamento do nosso circuito. O único detalhe a ser observado é que, se precisarmos mais do que um contato do sensor no nosso projeto, na prática este contato não existirá, então a solução é o nosso sensor acionar um relé e os contatos deste relé fazerem a função que faria o sensor dentro do nosso circuito. Deixo aqui então algumas referências para consulta sobre este assunto. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.